Olá, Márcio Teixeira, do Brasil, que mora nos Estados Unidos. Karine Cota. Você tá bem, minha irmã? Márcio, estou muito animada para essa nossa live, Graças a Deus por isso. porque é uma coisa que a gente costuma pensar que é muito normal, né? E eu já ouvi você, antes de você se apresentar, eu já ouvi falar de você falar de bandas que eu nunca pensei que tinha uma influência tão má assim na vida dos nossos filhos, né? É, coisa feia, Karen. Coisa muito feia. O espectro de ação do diabo é uma coisa impressionante. Realmente muito Ó, tem, impressionante. tem gente do Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, Niterói, o aonde Adriano, meu irmão maravilhoso. Ana Paula, conhece? também minha irmã querida. Eu conheço o pessoal, sim. Ah, Quem tá legal. aí também é a Paula, Márcio, lá do sul do fala, Brasil. eu te cortando. Fala um pouquinho de você para quem não te conhece. O Adriano te conhece, diz que é uma pessoa extraordinária, usada por É Deus. bondade dele, é bondade. É bondade mesmo. Ai, fala aí um pouquinho de você, Márcio. Bom, eu moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos. Me converti quando eu tinha 22 anos. E eu tive uma conversão muito avassaladora. Porque eu fui neto de Deus, né? Eu nasci num lar cristão, mas não era filho, era neto. Meus pais que eram crentes. Então a minha conversão foi muito forte, muito profunda. E começou uma jornada muito profunda na minha vida. Eu vim para os Estados Unidos, aliás, por causa da fé, né, em Cristo, porque eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de uma Bíblia, e eu vim trabalhar com isso. Trabalhei 15 anos desenvolvendo a Bíblia aqui nos Estados Unidos, e hoje eu trabalho no mercado imobiliário. E esse conteúdo aí que eu tenho desenvolvido nasceu na minha meninice. Tinha 12 anos quando eu tive uma experiência muito forte, como você falou, né? E depois da minha conversão, eu fui atrás de respostas, porque eu acho que era um ponto que não estava resolvido na minha história. E eu descobri que não tinha fim. Eu sempre fui músico, toco há muitos anos. Hoje estou meio enferrujado, né? Mas eu parti para uma busca quase que incessante sobre o mundo espiritual na música, que eu queria aprender o que aconteceu na minha vida. Então, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Chato até. Mas o fato é que Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar hoje no meu canal do YouTube, agora com o livro que eu estou lançando, tudo aquilo que eu venho estudando ao longo de tantos anos, porque eu acho que existe uma lacuna muito grande no ensino dentro do Evangelho, do que seja a música, do que seja a influência que a música exerce, né, na vida das pessoas. E desde que eu comecei essa série no meu canal, chamada Satanismo na Música, a quantidade de gente que Deus tem Eu levado, vi. assim, essa série é uma coisa assim, E o assustadora. teu canal no YouTube cresceu assim de uma forma assustadora mesmo, né? É. E tu dá o crédito a essa série? Eu dou o crédito primeiro a Deus, em primeiro Não, lugar. Primeiro a Deus, vai? Tá? Tá. Você não queira me fazer pegadinha aqui, não. o canal é teu, né? Tá bom, ok. Eu Não, falando sei, sério, Deus nem eu se acho. discute, né? Ah, Não, o que eu acho que aconteceu, Deus dirigiu para essa linha, né? Porque eu não comecei o canal para falar sobre isso. Né? Não comecei o canal, meu desejo era ensinar sobre adoração, que eu amo, né? Estudar adoração. Tanto é que eu comecei, sabe, se for ver meus primeiros vídeos de aqui lá no meu canal, eu tava careca, foi na pandemia, minha esposa foi cortar meu cabelo, pegou a máquina, cortou aqui, aí eu falei, já corta tudo de uma vez. Aí eu comecei da pior maneira possível, careca, sem iluminação, não tinha nada, era só eu, uma maquete, a Bíblia e Deus. E aparentemente era tudo que eu precisava
porque eu comecei a derramar o meu coração estudando o tabernáculo, que era uma coisa que eu sempre estudei. Eu sou fissurado pelo assunto. E um dia, passado assim, mais de um ano, eu compartilhei com o Lamartine Pozella, que é um grande amigo, que vem sempre para Orlando, e somos amigos, né? E um dia eu compartilhei no meu escritório com ele a minha experiência da minha adolescência com possessão demoníaca, né? Através da música. E Deus visitou a gente de uma maneira extraordinária ali naquele encontro. Ele falou, cara, você tem que botar isso imediatamente no YouTube, porque Deus vai levar isso para muita gente e você vai ser usado para Deus, para libertar muita gente. Eu falei, para, que isso? Quem quer saber da mulher que hoje, sabe? Quem quer saber de mim, cara? E naquela semana a gente fez uma live no canal dele e eu contei a minha experiência, né? E foi assim, eu tinha 3.000 pessoas inscritas no meu canal naquela época. 3.000. Assim, com muito sacrifício, né? Pra te ver, eu te sigo desde esse tempo, tá? Pois é. E aí, aliás, cara, você é uma amiga muito especial, cara. Eu tenho um carinho por você enorme. Amém. E foi muito lindo o que Deus fez, porque a partir daquele testemunho, né, o canal cresceu assim, uma semana foi para 15.000. E não parou mais de crescer. E aí eu dei um testemunho de novo no meu canal e foi mais assim, uma avalanche de gente. Porque eu sei que tem pessoas que falam sobre esse tema, não sou o primeiro que fala sobre isso. Tem a pastora Sara Shiva, tem o pastor Sóstenes que ensina sobre certa parte sobre. E tem outras pessoas que ensinam, eu não sou o Ei, primeiro. Márcio, e eu acho interessante que até pessoas que não são cristãs, e eu me corrijo se eu estiver enganada, mas eu acho que eu vi pessoas, eu não sei se disseram que eram satanistas, que já foram, ou que eram e estava confirmando o que você estava falando. Não lembro, mas eu fiquei assim, meu pai do céu. Então, é uma série que, inclusive, você até comentou, tô igual jornalista, olha aí, eu sei da vida todinha. Você comentou até que foi um momento muito pesado na sua vida e você deu um tempo, não foi? Eu dei 2 tempos, né, no meu canal. Foram 2 momentos que eu precisei sair da área, porque a rebordosa vem, né? A Bíblia fala que, Jesus falou, aliás, com os discípulos, que os portões do inferno não prevaleceriam com a igreja, então, contra a igreja, né? Então, eu sou a igreja entrando dentro dos portões do inferno, falando, Jesus morreu por você e tu tá indo pro inferno, sai daí. Entendeu? E o diabo não gosta. Então, as rebordosas vêm, são fortes, né? Então, eu tive 2 delas que eu parei, simplesmente parei. Uma delas eu parei 6 meses e outra eu parei 4 meses. E é necessário, né? Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu sei que vão surgir muitas perguntas, Claro. né? Talvez, né? Mas, peraí, só um momento. Deixa eu abrir aqui. E eu fiz um projeto com as meninas e nós falamos sobre. Cada semana a gente falava sobre um tema. E teve uma semana que a gente falou sobre filhos. E eu sei que é muito comum, né? Os nossos filhos, quando começam assim a ir para a adolescência, gostar de outras músicas, começar a ouvir outras músicas e tal. E quando eu ouvi você falar, quando eu pensei nisso, pronto, temos que fazer uma live, tenho que chamar o Márcio Teixeira, porque com certeza ele vai saber falar muito bem sobre isso. E eu queria começar com a primeira pergunta, Márcio. Fica à vontade em acrescentar alguma outra coisa, tá? Claro. Como que a música pode impactar a espiritualidade das crianças de uma forma negativa? E quais são os sinais de que uma música pode estar tendo um efeito prejudicial na criança, no adolescente? Eu pensei muito nessa pergunta, né? E essa pergunta é muito comum. Mas vamos lembrar que o cérebro do ser humano ele está em formação até a idade de 21, e alguns falam que até 25 anos, né? Então, o processo de formação do cérebro
ele vai, como eu posso dizer, amadurecendo diferentes áreas, né? Umas primeiro, outras depois. E a última área que é amadurecida é a área da razão. Então, o que acontece no Quer que cérebro eu tire humano? os comentários para você aparecer direitinho ou deixa? Não tem problema nenhum, não. Só se atrapalhar aí para a irmã. Não, para mim não. Então, seguimos. Então, o que acontece quando você ouve música é que o seu cérebro ele é bombardeado em 4 áreas diferentes. A primeira área que é muito importante, que é a área da melodia, a área da melodia não. A melodia ela é identificada e decodificada no cérebro junto do emocional, no mesmo local onde as emoções estão armazenadas. Por isso que quando você canta uma música, você se remete a algo emocional. Então, você imagina que 4 áreas diferentes do cérebro de uma criança está sendo bombardeado. E isso faz com que a área que ainda não está desenvolvida, que é a área da razão, ela seja inibida. Ou seja, aquilo que já é pouco é inibido completamente. Percebe? Então, o raciocínio lógico da criança não existe. Além de não existir, ele é inibido quando ela ouve música. Então, isso é um prato cheio. Por quê? Porque através dos desenhos animados, através do TikTok da vida, através da mídia social, Instagram e outros, né, que incluem, por exemplo, melodias no cérebro da criança, aquilo vai semeando princípios espirituais, porque a música ela não é uma experiência sensorial somente. A música ela é uma experiência espiritual em primeiro lugar. A música nasceu no plano espiritual. Então, quando você ouve uma música, quando aquela criança ouve uma música, ela é imediatamente sugada dentro de um ambiente espiritual. Goste ou não disso, é uma realidade. Então, dentro daquele ambiente espiritual, reside os atributos espirituais que estão conectados com a pessoa que compôs aquela música, ou a pessoa que canta aquela música, ou a música instrumental que ilustra aquilo que ele está vendo, entendeu? Então, os principais sinais que os pais devem prestar atenção são o comportamento. O comportamento da criança vai falar muito. Ela vai ficar raivosa, ela vai ficar ansiosa. Só um minutinho. Eu não sei se é só para mim que está travando a tua imagem. Eu queria que, se você que está assistindo, a imagem dele está travando, coloca aqui nos comentários só para a gente ver. Tá. Para mim não travou, não. Não, tá, vai. Para mim não travou, não. Então, principalmente o comportamento, porque o comportamento é o fruto daquilo que é plantado dentro de você. Entendeu? Então, a criança ela vai externar aquilo que está plantado dentro do coração dela. A boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes você vai identificar uma resposta ríspida quando nunca houve. Sim, de repente pode estar conectado que é uma época de transição, tal, mas pode ter certeza que o diabo vai trabalhar sempre na juventude, sempre nos adolescentes, porque eles que são os detentores do futuro. Neles estão o futuro. Então, se você prestar atenção na história da música, você vai ver que existe um ciclo de transição de estilo de música que está sempre associado à comunicação de massa para os jovens. Verdade. É verdade. Então você acredita que, tipo, através da música a criança pode ficar mais irritadiça, mais propensa à, à desobediência? Você acha? A insensibilidade com Deus, você acha? Absolutamente. Lembra em Salmo 1 que o salmista nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra disso? Sim. Tem 3 verbos ali que são chaves. Primeiro, anda, outro, detém, e outro, se assenta.
Ou seja, é o paralisar da caminhada com Deus que o diabo está interessado. Então o que é, dentro do contexto da música, andar segundo o conselho dos ímpios? É ouvir esse monte de lixo que é propagado pela música popular e aceitar aquilo como verdade. Entendeu? É você... os pais cristãos que olharam para esse último lançamento da Anitta e não se arrepiaram na espinha é porque não entenderam o evangelho. Não entenderam Ou os pais do que levaram para o show da Madonna também não é como Madonna, que pode? Taylor Swift, estão todos evangelistas das trevas para fazer a mente dos jovens, para treinar os jovens a obedecer os comandos que são dados pelo mundo espiritual. Eu não ia falar sobre isso, mas Deus me move a falar. Eu, estudando sobre o assunto, e olha, o que eu vou te falar agora, eu não quero fazer isso uma prática teológica, nem um ensino para que você faça, porque é pesado pra caramba, mas eu tenho um aliado, né, que se converteu do mundo das trevas, ele participava de uma seita satânica, e ele se converteu e um dia ele assistiu um vídeo meu e nós entramos em contato e ele ficou assim, muito tocado e Deus forjou uma amizade muito especial e ele começou a me ensinar muita coisa. E uma das coisas que ele me ensinou foi esse princípio de egrégora. Isso é um segredo que eu vou ensinar para os pais agora. Então ensina. O mundo espiritual trabalha com um princípio chamado egrégora. Egrégora é um sistema de pensamento que é criado na mente de um coletivo regido pelo mundo espiritual que comanda a mente das pessoas. Você lembra em 2 Coríntios 4:4 que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é Cristo. Então, o mundo espiritual trabalha para colocar uma venda nos olhos das pessoas. E a egrégora faz isso. E o que é uma egrégora? Eu vou usar uma ideia paralela para vocês entenderem o que significa uma egrégora. Pensa numa marca uma marca esportiva, tá? Seja ela qual for, não precisa falar agora, tá? Pensa no que essa marca representa. Então, imagina que essa marca representa um conjunto de ideias que vende para a pessoa que consome aquela marca ideias como, por exemplo, saúde. Se você se exercitar, você vai viver mais tempo. Se você se exercitar, você vai ter uma vida melhor. Então, esse conjunto de ideias foi pensado por alguém que não aparece. Pode ser o presidente da empresa de marketing. Eles levantam bandeiras também, né? Levantam bandeiras, exatamente. Então, eles criam um sistema de pensamento em volta de uma marca. Entendeu? Quando você vai falar contra aquilo, eles se levantam contra você. Por exemplo, vamos dizer que o Gordinho aqui vai chegar numa festa onde só tem essa galera que gosta dessa marca, e eu chego lá com uma bandeja de pizza dizendo, galera, hoje é dia do meu aniversário, vamos lá, vamos comemorar o meu aniversário. O que a pessoa fala? Sai daqui, Satanás. Né? Sai daqui porque a gente não quer te aceitar de jeito nenhum. Em música acontece a mesma coisa no mundo espiritual. Por quê? Porque diferentes tipos de estilos e músicas e artistas criam suas diferentes egrégoras, que servem para quê? Ideias. Para levantar ideias e bandeiras de que você pactua. E como você pactua? Quando você canta de volta. Aquela história, aquela conversa fiada de que o artista gosta da energia, troca de energia, sabe aquela conversa? Não. Isso no mundo espiritual chama-se pacto. Pacto no mundo espiritual através da música é feito através do canto. Então quando você repete uma música que o cantor está cantando, e você está cantando uma verdade espiritual que pertence àquela egrégora, o que o mundo espiritual entende? Que você agora passa a fazer parte daquela egrégora, que você aceita aquela verdade que o mundo espiritual está pregando na tua mente. É por isso que tem um monte de crente, entendeu? Por isso que tem um monte de crente
que ouve música do mundo e fala para você, isso não é bem assim. Por quê? Porque a egrégora planta um sistema dentro da mente da pessoa dizendo que isso pode. Afinal de contas, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Né? Eles sabem Inclusive, só essa parte do versículo, o resto eles não sabem. eu Mas nem posso tudo me abrir um. convém, nem tudo Uhum. me edifica, e não me deixarei dominar por elas. Entendeu? Aham. Eu quero só abrir um parênteses, não vou falar o nome da pessoa. Essa pessoa até é um pastor muito, nem tanto, tá ficando menos, né? Ele me bloqueou, porque o que acontece? Ele gosta de rock and roll. Como o Fernandinho, não é o Peramar, não, como é que é? O Fernandinho, como é que é o nome Sim. desse cantor? Fernandinho, né? Cantor Fê? Fernandinho, eu ia dizer o sobrenome dele, mas não sei. Ele fala, ele defende muito essa questão da gente não ouvir músicas seculares. E aí, o que esse pastor começou a fazer? Começou a falar mal dele. E aí eu comecei, né? Tipo assim, ué, você era para você estar gastando seu tempo, sua energia, seu foco, evangelizando, levando o evangelho, não falando mal de um pastor só porque, tipo assim, se ele quer ouvir, ele ouve, né? Mas aí, tu tá entendendo, Márcio? É como se as pessoas quisessem denegrir o outro para poder justificar. Faz uma gentileza para mim. Ah, Faz uma gentileza para mim. Cara, eu tô sem óculos. Não ah, consigo ler. tá, é para ler o quê? Pega uma Bíblia. Pega uma Bíblia Vou sua ver aí, se por gentileza. eu tenho, pera. Ai, meu Deus, que vergonha. Não tem uma Bíblia nessa Qual biblioteca é a aí. linguagem que você quer? A linguagem da Bíblia, filha, qualquer uma. Atenção, irmão, peguei, hein? A irmã tinha uma Bíblia ali do lado. Pelo amor de Deus. Aonde? Abre aí. Ah, Apocalipse 21, versículo 27. agora sim, óculos também. Apocalipse 21. Apocalipse. Não, Apocalipse não, Apocalipse. Fala direito o nome da Bíblia. Apocalipse Ai, meu Deus. 21, Ah. versículo 27. Lê, por gentileza, o que está escrito aí, minha irmã. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem. Nela quem? Pera, Não vai entrar pera. onde? Tá para trás um No pouquinho. reino. No Na reino dos Nova céus, né? Jerusalém. Na Nova Aham. Jerusalém. Uhum. Esse versículo aí deveria trazer frio na espinha de um cara como esse, que está falando esse monte de besteira. Depois eu vou Entendeu? te dar um nome para te conferir lá. Isso, filha. Mas meu ponto é o seguinte: aquele que endossa o mundo não poderá entrar nessa cidade. Porque não vai entrar nada que é corrompido. Não aos olhos do homem, não aos meus olhos, aos olhos de Deus. Então, quando Deus está falando essa palavra em Apocalipse 21, 27, esse é o momento do ser humano olhar para o seu playlist, botar o dedinho e falar deleto ou toco, deleto ou toco. É simples assim. Agora, o cidadão vem falar que ouve e endossa, é porque ele tem um mundo dentro dele. É simples assim. Isso, é verdade. É verdade. Eu achei incrível. E aí ele bloqueia todo mundo que fala mal e continua. Mas ok. Márcio, eu posso passar para outra ou tu tem alguma coisa para falar Irmã, mais você disso? que manda. Existem gêneros musicais ou letras específicas que os pais devem evitar para proteger a espiritualidade, a vida espiritual dos seus filhos? Se eu respondesse sim à tua pergunta, eu seria o maior hipócrita do mundo. Porque eu colocaria dentro de uma caixinha os estilos que eu, Márcio, julgo que pode, que não pode, que pode, que não pode. Eu prefiro ensinar, eu prefiro responder essa pergunta ensinando um princípio, tá? Que é de total responsabilidade dos pais. E agora eu vou jogar um peso no colo dos pais. Porque, veja só,
Todos os estilos de música podem estar contaminados, sem exceção, todos. Desde música clássica até pisadinha, vamos assim dizer, tá? Então, você dizer que esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui não pode, porque você cria um sistema de religiosidade. O ponto não é esse. A gente leu aí em Apocalipse que não entrará na cidade qualquer coisa contaminada, é ou não é? Então, o princípio por detrás é o pai e a mãe se anteciparem, né, e entenderem o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Lá no capítulo 32, para mim, é de uma das mensagens mais poderosas que eu posso ver na Bíblia em termos de discernimento em música. Porque ali, Moisés estava recebendo de Deus as leis e o próprio tabernáculo, e ele estava imerso na glória de Deus, na comunhão com o Pai, face a face. Né? Josué estava perto, ele estava na metade do monte. Mas Moisés estava submerso na presença de Deus, na glória de Deus. E foi na presença e na glória de Deus que Deus disse para Moisés: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. O termo é esse. O povo se corrompeu indo atrás de ídolos, e ir atrás de ídolos ali no contexto era cantar, era cultuar, era uma Adorar, orgia, né? adorar o Deus que eles estavam, que Arão tinha construído. Quando Moisés desce, Josué fala: ih, tô ouvindo um barulho de guerra no campo, certo? E Moisés fala: não, isso não é alarido de guerra, isso é a voz daqueles que cantam. Então, qual a diferença da mentalidade de um para o outro? A mentalidade de Moisés era aquele que vivia na glória de Deus e a revelação vem pelo Pai. Então, a revelação daquilo que acontece com seus filhos vai vir através do Pai para os pais que gastam seu tempo na glória de Deus. Entendeu? Uma coisa que eu acabei não falando anteriormente, vou falar aqui agora, é o seguinte. Quando ela ouve uma música, o cérebro dispara um mecanismo de recompensa, né, sensorial no cérebro. Então imagina que 4 áreas diferentes estão sendo impactadas e estão produzindo impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos faz com que uma substância chamada dopamina seja liberada no corpo, e essa substância faz com que exista um sentimento de prazer. É o hormônio que dá prazer na criança. Né? Tem um vídeo na internet muito interessante de um bebezinho numa cama, né, dançando na frente da televisão, porque aquilo mexeu com ele. Ele não está entendendo o que está tocando, não sabe a letra, mas aquilo mexeu com ele. Então é muito perigoso, porque o diabo vai se infiltrar justamente nas horas que os pais não veem. São nos jogos, na mídia social, TikTok. Aquele cantor Lil Nas X, que fez aqueles vídeos, sabe, de total blasfêmia contra o evangelho. Ele é loiro? Não, pintou o cabelo de loiro? Não, ele é moreninha, dessa corzinha assim. E ele é homossexual, obviamente, e respeita a sua opção, mas ele é um blasfemo. Né, que ele fez um vídeo sobre Jesus Christ, e ele viralizou aonde? No TikTok. Então, muitas vezes os pais não percebem as artimanhas de como o diabo infiltra. E muitas letras são em inglês, né, Márcio? Tem gente que nem, assim, não vai. Teve um prêmio aí que teve, que esse homem, que ele até pintou o cabelo, descoloriu o cabelo, tava cantando, aí eu pedi pra Júlia traduzir pra mim, que eu não entendia, né, assim, muito rápido. Ela falou assim: mamãe, eu não vou traduzir. Aí eu fiquei assim: como assim, Júlia? Ela falou: mamãe, não dá pra traduzir. Aí eu fiquei tão curiosa, porque eu falei: não, traduz. E depois eu pedi desculpa por eu ter insistido, porque realmente era uma letra muito, muito, muito má. Eles vão cantar o que a Bíblia... Tem um segredinho, tá? Toda
música do mundo, toda música do mundo, ela vai quebrar um dos 10 mandamentos. Ou ela vai instigar um dos atributos das obras da carne. Ou os dois. Entendi. Pode ver, toda letra do mundo vai causar isso, tá? Quando não causa, quando não faz nenhum desses, pode prestar atenção no... Alguém falou que é o Sam Smith. Ah, sim, isso é um endemoniado. Isso é um endemoniado. A gente podia ter pensado, Márcio, pegar uma letra para ler só porque inclusive quando as pessoas cantam não percebe tanto, mas quando você para ler, eu sei porque a gente já fez isso na igreja, tipo uma dinâmica dessa. E era música sertaneja, tá? Há 20 anos atrás, então não tinha nem era nem aos pés que chega, né, essas músicas agora. E quando você lê é muito pior. Não precisa ir muito longe, Kari, pega qualquer música do mundo, qualquer uma delas. A assinatura do diabo vai estar sempre lá. De um jeitinho ou de outro, sutil, às vezes é mais difícil, dependendo do tipo de artista, mas todas elas vão conter. Quer analisar uma aqui agora? Imagine, do John Lennon. A frase de abertura, Imagine... Enquanto você vai falando, vamos pedir para alguém que está aqui na live, se quiser colocar uma música para a gente ver aqui ao vivo, aí a gente vê, né, Márcio? Mas aí é diferente, tá? A live é outro nível de live, peraí, né? Não é assim tão simples, calma. Mas, por exemplo, a música Imagine, do John Lennon, as pessoas têm aquilo lá, uma melodia muito poderosa, né? Mas ela é muito melancólica e ela é sempre tocada no Natal, como uma coisa amorosa, o amor dos povos, mas ela abre dizendo: imagine que não exista céu. Imagine que não tem o inferno, que não tem religião, que não tem Deus. O que ele está propondo, gente? Nova ordem mundial. Eu fiz um vídeo sobre análise dessa música. Aliás, eu fiz algumas análises de música muito fortes, né? Aquela música que canta na igreja, as pessoas cantam aleluia, né? Que elas nem sonham que elas estão cantando, porque a versão que foi feita no Brasil traduziu a letra e botou uma letra lá de adoração ao Senhor, mas na origem daquela música foi feito com um cara que era desviado das coisas de Deus, que não queria saber nada de Deus, e ele está zombando ao Senhor. Ele está fazendo uma zombaria. Então, a essência da composição é trazida para dentro da igreja com outra letrinha bonitinha. Mas é a mesma coisa que eu cantar parabéns para você numa dedicação de amor para minha esposa, por exemplo. Minha esposa, eu te amo, eu quero te beijar, me abraça hoje que eu vou te amar. Percebe? Eu cantei uma letra, mas a melodia daquela letra ela está conectada com outro aspecto, está conectada com o aspecto de alegria, de festejo pelo aniversário. Percebe? É isso que as pessoas não se dão conta. Que elas pegam a música do mundo e colocam dentro da igreja com outra letra. Pelo amor de Deus. Deus não é burro. Entendeu? Deus sonda o coração do homem. E antes da palavra sair pela boca, ele sabe o intento daquela palavra. Percebe a profundidade que é? A outra pergunta que eu tinha feito é sobre: existem gêneros musicais ou letras específicas que os pais devem evitar para proteger a vida espiritual dos filhos? Sei, foi aí que travou, né? Foi aí e que eu respondi que seria hipócrita da minha parte dizer que sim, porque eu estaria criando uma regra baseada no meu achômetro do que é certo e o que é errado. Né? Você pegar o avião hoje, você for lá no meio da África e ver os africanos glorificando a Deus do jeito que eles fazem, você vai ficar horrorizada, porque é uma cultura diferente, um estilo diferente, eles expressam adoração ao Senhor de uma maneira completamente diferente. E se eles viessem para cá, a mesma coisa. Falam, nossa, que gente fria, não dá para dançar aqui, gente. Não sei nas igrejas pentecostal, né? Mas o meu ponto é... bem intensos, né? Assim. Você entendeu o meu ponto? Então, a questão é usar o princípio de Moisés
e Josué, que eu estava explicando. Moisés estava nas densas trevas de Deus, em comunhão com o Pai, na glória de Deus, quando Deus revelou a ele, ó, desce depressa porque o povo se corrompeu, que eles estão se prostrados a um Deus egípcio, etc, etc. E aí ele desce, se encontra com Josué no meio da montanha ali, e Josué fala, olha, ouço um alarido de guerra. Né? Ou seja, o discernimento de um para o outro era completamente diferente sobre o mesmo aspecto. Então, a minha proposta para os pais é, primeiro, antes de você acusar o que os filhos estão ouvindo, tenha certeza de que vocês estão na glória de Deus em comunhão com o Pai, porque é o Pai quem vai revelar. Aí Pra não depois ser por vocês... força, né? Entendeu? Porque senão você vai chegar lá, arranca o celular do moleque, você cria um inimigo para você mesmo. Entendeu? E aí onde entra pais não irei, para não irar os seus filhos, né? Eu uso uma metodologia aqui em casa, e obviamente meus filhos já cresceram, e eu tentei ensinar, e eu luto com isso até hoje, tá? Então, eu falei para eles, eu ensino, e eles ouvem música do mundo, porque eles são jovens, adolescentes, estão com os amigos na escola, vão ouvir, e aqui nos Estados Unidos eu acho que ainda é tão intenso, ou até mais intenso do que no Brasil. Então, eu me dou o direito de que quando a gente está junto, eles estão ouvindo a música deles, e se tem um palavrão numa música, eu já tiro na hora. Na hora. Na hora. Eles podem ficar bravos, pode fazer. Eu falo, ó, meu ouvido não é pinico, no carro mando eu, quem paga a conta sou eu. Então aqui quem vai ouvir música sou eu. O dia que você pagar a sua conta, você ouve o que você quiser. Entendeu? Mas eu tô num nível de relacionamento com meus filhos que eu já passei daquela fase assim, vem cá, filhinho, senta aqui no colinho do papai. Não existe isso mais pra mim. Hoje eu já falo. Tu fez a tua parte e tu continua fazendo, Você não tem entendeu? Eu ensino até onde eu ensino, mas tem um momento em que eu não consigo mais acessar o coração deles. Deus consegue. Então passa a ser um diálogo com Deus. Senhor, trata lá, Senhor, cuida lá, porque eu não consigo. E alguém entrou aqui chamado Cláudio, eu já falei, Cláudio, ei, Márcio. Por isso a importância de, desde o início, desde o começo, e ainda assim não é, não é segurança total, né? Não, veja só, o livro de Salmos, ele nos ensina ali em Salmo 119, de 9 a 11, que diz o seguinte, estou lendo aqui, tá? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele responde, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, eu acho que tem que existir o máximo possível do tempo da família junto. É muito difícil nos dias de hoje. Foi difícil para mim, eu consegui fazer isso na pandemia. Difícil. E Márcio, sabe alguém que fala muito sobre acessar o coração dos filhos? O pastor Juscelio. Ele fala que antes de você ganhar para Cristo, você ganha para você. Pastor Eibe Uber também fala isso. Então, assim, não vai fazer sentido para o nosso filho a gente falar alguma coisa se a gente ainda não acessou o coração deles. Mas quando isso acontece, é mais fácil de ele, pode até agora no momento não dar muita importância, mas vai ter algum momento que aquilo que você ensinou vai brotar, né? Com certeza. Vai Com certeza. fazer diferença. A palavra de Deus não volta vazia, sabe? E até hoje não se inventou nada melhor do que você sentar em mansidão e conversar olho no olho, de coração para coração, sabe? Toda vez que eu sentei para conversar com meus filhos, para dar lição de moral, nunca funcionou. Mas toda vez que eu sentei para expor a eles aquilo que eu julgava que era melhor, aquilo que a palavra ensina, quantas vezes eu chegava para eles e falava, cara, lê aqui que está falando. O que você acha que está dizendo aqui? O que você entende que está dizendo? Então, deixa eu te explicar. Filho, é assim, assim, assim. Então, o nosso papel como pai é caminhar junto. E eu falo para eles,
vocês não são meus amigos, vocês são meus filhos. Uhum. Entendeu? Então, quando desrespeita a mãe deles, que é minha esposa, eu já entro na frente e falo assim, ó, deixa eu explicar. Antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher. Ninguém desou com a minha mulher. Nem você. Uhum. Pra botar uma... Então, se não tem barreira, se não tem limites, entendeu? Então, eu acho que tem que existir o limite em tudo na vida. Os pais precisam aprender a dizer não. Precisam aprender a não ter medo de cara feia. É isso que eu ia te falar, sem medo Sabe? e também sem medo de, perdão, sem medo de, porque às vezes é trabalhoso dizer não, né? Pro filho, quer saber, vou deixar. Mas tem que fazer, né? Ou então você usa outros métodos. Vai lá na empresa de telefone e fala, desliga os dados do telefone tal, tal. Ih, pai, não tá funcionando, rapaz, você vê que coisa. Entendeu? Mas Até que... tem uma pergunta aqui. Márcio, quem inspirava Beethoven para compor se ele era surdo? Eita. Ele não foi surdo a vida inteira. Não? Não, óbvio que não. Isso é um equívoco, né? Uma compreensão incorreta de quem foi Beethoven. Beethoven, primeiro que você não aprende música se você não ouve, né? Você nunca ouviu um surdo tocando piano, não faz sentido. Né? Então, ele conhecia profundamente música ao ponto de que, na menor qualidade auditiva que ele tinha, ele conseguia compor. Isso é um fenômeno atribuído sobrenatural, eu creio. Entendi. A Vanessa falou, hoje a maioria dos pais tem medo dos filhos. Pois é, tem medo dos filhos porque o sistema diminui a autoridade dos pais. A mídia, os filmes, os pais são motivo de chacota. Entendeu? Não existe mais aquele respeito que existia. Quando eu tô com os meus filhos, a gente tem um ambiente super descontraído, mas eles sabem até onde eles podem ir. Quando eles ultrapassam o limite, eu falo grosso, eu não sou nice. Entendeu? Por isso que eu explico para os meus filhos, eu amo vocês, mas eu não sou amigo. Entendeu? Eu sou pai. Eu sou muito mais do que um amigo. O amigo aceita você do jeito que você é. O pai aceita você o suficiente para não te deixar do jeito que você é. É diferente. Entendeu? Então, os pais, eles precisam se lembrar que quem paga a conta são eles. Os jovens têm aquele triunfalismo lindo nas igrejas, né? Que os jovens vão vencer, aquela coisa, mas quem paga a conta é o pai, bicho. Então, baixa a bola, negão. Enquanto você não pode pagar as tuas coisas, quem paga sou eu. Quem decide como você usa, sou eu. Tecnologia não é um privilégio. Aliás, desculpa, tecnologia é um privilégio, não é um direito do cidadão, entendeu? E Márcio, e a questão de realmente se posicionar, se impor, né? Teve um pastor que ele falou, eu quero que você gaste um tempo de oração. E aí o menino falou assim, depois de um tempo falando assim, pai, você acha que Deus, não sei se eu já te falei essa história, você acha que Deus recebe a oração assim, desse jeito, obrigado? Ele falou assim, Deus eu não sei, mas eu sim, porque eu quero te ensinar a ter uma vida de oração e um dia, quando você já estiver grande, pelo menos eu vou estar assim, não, eu pelo menos... É meio assim, mas assim, eu achei interessante. A Ana Paula falou assim, Márcio, desde que comecei a ver seus vídeos, lá atrás, quando começou a sua série, o Espírito Santo removeu totalmente minha vontade de ouvir música secular de qualquer gênero. Glória a Deus por isso. Isso é um milagre, né? Isso é um milagre, porque... Posso te falar, Kari, eu tenho aqui do meu lado aqui, eu tenho 15 instrumentos, eu estou sentado dentro do meu estúdio, tem um teclado aqui, tem um piano de cauda na minha sala, entendeu? Mas Deus tirou de mim, arrancou de mim o Deus música. Tirou de mim. Eu não tenho vontade, não tenho aquela gana, aquela sina que eu tinha. Deus tirou do meu coração isso. E depois que eu fui fazer a série
satanismo da música, isso se acentuou ainda mais. As pessoas podem até achar, pô, mas você não adora o Senhor, você não é um compositor? Eu sou, cara, tá lá, mas essa fase da minha vida, eu tô construindo um legado que eu quero deixar, entendeu? Eu tenho, vida útil aí mais 30 anos. Se eu não estou falando isso de forma pessimista, não. Isso foi um clique que aconteceu na minha vida não faz muito tempo. Porque eu vivia muito amuado com o negócio de igreja, pô, não posso participar do louvor, a turma tá me deixando de lado, isso estava me corroendo por dentro. Até que aquilo estava me corroendo e me envenenando em servir a Deus, né? Até que eu caí na real. Eu caí na real de entender que Deus talvez não quisesse que eu servisse dentro daquele caixotinho ali, de tijolo, entendeu? E Deus começou a me mostrar, será que não é melhor você subir em cima do muro ali e ver que tem um universo de pessoas que você pode falar de um outro jeito? E eu sei que eu não vou ser convidado para os grandes eventos de louvor do Brasil, não vou ser convidado para falar nas grandes conferências de jovens, talvez eu nunca faça isso, você entendeu? Mas se eu puder, com os dons e talentos que Deus me deu, mudar o coração de uma pessoa, você entendeu? Com o conteúdo que eu coloco ali, eu já acho que é uma vitória. Então, o testemunho que você leu aqui há pouco é isso para mim, entendeu? Então, cara, eu tenho 200 músicas que eu compus e podia compor mais 500 se eu quisesse, entendeu? Mas eu não faço, por quê? Porque o momento da minha vida hoje não é esse. Porque o momento da minha vida hoje é pregar Jesus, é falar de Jesus. Porque, sabe por quê? Porque, primeiro, eu já produzi 3 álbuns. Vamos por aí. E segundo, que não adianta. Uma vez, uma gravadora me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu fui negado por todas as gravadoras do Brasil. Todas. Todas. Na época que eu estava nessa de mostrar meu trabalho, aquela conversa, né? E um dia uma gravadora me perguntou, escuta, o que você é de diferente de tudo que está na mídia? Né? E eu fiquei assim, cara, eu não consigo te mostrar o que eu sou de diferente, não consigo talvez verbalizar. Aí eu chego a um ponto para mim que eu desisti. Eu desisti do mercado gospel, eu desisti de querer ser um artista, eu desisti, cara, eu desisti. Eu conheci os meandros, olhei para aquilo e falei, cara, isso é fétido, isso é lixo, não quero para minha vida. E eu fiz uma oração, eu devolvi meus talentos para o Senhor. No sentido que, Senhor, é o seguinte, você me deu, está aqui de volta. Agora, o Senhor faz com isso o que o Senhor quiser. Porque se eu vou... Aí que vem o lance da idade, né? Porque, pera um pouquinho, se eu tenho 50 anos, e a tua palavra fala que eu vou viver 30 anos mais, a tua palavra também me ensina de que eu serei no céu, na minha eternidade, aquilo que eu fiz para o Senhor nessa terra. Então, eu vou fazer um trato. Se é cantando, se é fazendo vídeo, se é escrevendo livro, se é falando, eu quero arrancar do inferno o máximo de pessoas que eu puder. Amém, eu acho que tá fazendo, né? Com o canal. Entendeu? Muitos testemunhos. Porque o que o diabo fez na minha vida para me matar, para me destruir, para me roubar, eu quero transformar em vida e vida em abundância. E eu entendi que a minha vida é um sacrifício de louvor a Deus. Eu entendi o que isso significa. Por isso que música deixou de ser o ponto alto. Música também é. Mas agora eu tô curtindo esse lance de fazer vídeo, pô, curti demais escrever esse livro. Foi uma aventura fantástica. E esqueci o que eu ia te falar. A Vanessa tá falando aqui, amo as canções do irmão Márcio, já me tirou em momento de angústia. E antes de eu ler a pergunta, a próxima pergunta para te fazer, não só as canções, mas também como as mensagens. Eu já falei pro Márcio aqui uma vez, eu tava muito triste, sabe? Aquela tristeza assim na alma. E eu tava à noite, já tarde, arrumando a mesa pro café da manhã do outro dia. E eu tava tão triste, mas triste. Sabe quando a lágrima cai quente assim?
e sem você ter o controle. E eu lembro que eu vi no teu story inclusive está até no meu destaque, está assim, só assiste esse vídeo. E estava no teu story sobre alegria. Gente, é incrível, eu entendo isso agora de viver, porque às vezes a pessoa fala, poxa, aquela palavra veio como um bálsamo, mas aquela palavra, aquele dia, veio assim de um jeito que eu chorava assim no sofá, sabe? Depois, e quando eu fui dormir, Márcio, não sei se eu te contei isso, eu tive uma experiência muito incrível. Eu deitei na cama e fiquei chorando assim para não acordar o Geazi, né? Tipo assim, meio eu sempre deixo um puff assim, né? Agora essa casa é diferente. Ah, eu não tô no escritório, mas a casa que eu tô agora é diferente, né? E no puff, geralmente eu colocava assim um livro. Então tava um puff lá, eu sabia que tava um puff, só que tava escuro. Sabe quando tu sente a presença de alguém? Você sentiu? Só que não era uma presença ruim. E aí eu chorando, Márcio, tipo assim, só no meu pensamento, é o Senhor, né, Espírito Santo? Porque veio aquele versículo que ele nos assiste na nossa fraqueza, né, tudo. E veio isso, né? E aí eu senti, Márcio, era tão forte, era tão real, assim, que era a presença dele, sabe? E aí eu lembro que eu falei assim, se eu tivesse que viver toda essa tristeza, tudo de novo, só para te sentir agora no final a tua presença, eu passaria, né? Eu viveria. É muito bom quando uma vida igual a tua passa por situações difíceis, mas não desiste. Porque os teus momentos difíceis vai trazer consolo. O consolo que Deus derramou naquele momento difícil da sua vida vai trazer consolo para outra pessoa, Amém. né? Então, Amém. assim, não só as tuas mensagens, não só tuas mensagens, como tuas canções, como também essas séries que são muito fortes, né? E, enfim, deixa eu fazer a minha outra pergunta e aí você, né? Márcio, quais são os perigos potenciais de exposição contínua a músicas com conteúdo negativo para o desenvolvimento espiritual dos filhos? Eu não sei se tu já falou mais ou menos isso, ou tu quer acrescentar Não, alguma não, mas eu coisa? lembro que você fez essa pergunta. Essa pergunta é muito válida, muito sábia. O diabo ele trabalha com um único específico propósito, de roubar o homem de Deus. Esse é o objetivo dele. Ele quer destruir o homem, tá? E tem um versículo que eu repito muito no meu livro, que é 2 Coríntios 4:4. Anotem esse versículo, porque esse versículo é muito forte. 2 Coríntios. Lê aí, cara, que eu tô sem óculos aqui, não consigo ler aqui. Eu sei de cor, tá? Mas eu queria que você lesse aí pra turma aí. 2 Coríntios. Não é no Novo, é no Novo Testamento, irmã. Tá lá a Eu palavra. sei. É na direita de quem vem, entendeu? Olha quando a pessoa esquece que tá na live. Eu já disse assim, eu sei, menino. É na direita de quem entra na Bíblia, assim, é pra cá, ó. 2 Coríntios 4, 4, o quê? 4, lê aí. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muito bem. Quanto mais mundo entrar em você, maior é a venda do mundo espiritual. Quanto O contrário mais... também é sério, de verdade, né? Exatamente. Quanto mais Exatamente. eu me encho de Deus, mais os meus olhos estão abertos para coisas, e se estamos falando de paz, com relação aos nossos filhos, né, também. Lembra que Jesus falou? Lembra que Jesus falou sobre a luz que entra em nós? Aquela luz que você entra, trevas, com densas trevas, é o seu corpo, né? Nós damos morada para o diabo na nossa vida através dos nossos sentidos, né? O tato, o olho, o ouvido, o olfato e o paladar. Paulo fala de comida dada aos ídolos, né? A gente tem
o cheiro, que muitas vezes ele é consagrado ao mundo espiritual, né? O tato, a gente pode ter nas relações que não são do desejo do pai, a fornicação, por exemplo. E o ouvido diz respeito a aquilo que a gente ouve, que a gente permite que entre nos nossos ouvidos. Lembra que tem um versículo que... Em Lucas, é em Lucas, O quê? que o homem bom do seu bom tesouro tira boa. Bom. Não, não é esse versículo que eu ia falar. O que eu ia falar era... Caramba, o que eu ia falar? Você me roubou a ideia. Você vê? Ai, Jesus, Senhor, Ai, Senhor, abre a mente dele, em nome de Jesus, Senhor. Eu estava falando sobre esse negócio de corpo. Mas lembra que o apóstolo Paulo ele fala em outro versículo que diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem. Para aí. Olha os sentidos que Paulo utilizou. Olhos e ouvidos. E não desceram ao coração do homem. Percebe? Então, através dos sentidos de olho e visão, algo sobe no coração do homem. Percebe? Quer uma outra mais forte ainda? Tá. Jesus, em Apocalipse, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, né, eu entrarei e cearei contigo, não é verdade? Sim. É uma figura do mundo espiritual. Jesus está batendo no coração da pessoa, e se você abre o coração, ele entra. A mesma coisa acontece. E tem comunhão com a pessoa, porque cearei ele, né? Exatamente. No mundo espiritual com as trevas é a mesma coisa. O diabo está batendo toda hora lá. Vem cá, ouve aqui, ó. Vamos lá, vamos sair, vamos nessa aí. A pessoa abre o coração, abre a porta, o diabo entra e faz a festa. E ele é tão safado, tão sem vergonha, que ele faz a festa e ele some. A pessoa fica no chiqueiro, para não falar outra palavra pior, e tá lá sozinha, ninguém vem socorrer. Sabe por quê? Porque ele não tá nem aí pro ser humano, ele quer destruir o homem. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando o filho pródigo se lembrou da casa do pai, onde é que ele estava comendo comida de porco, que era algo deplorável para o judeu. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Que toda vez que a gente abre a porta para o mundo, não vai ser Deus que vai entrar, vai ser o mundo que vai entrar. E o lixo do mundo, entendeu? Então, a música, pode ver, música é a mãe de todas as artes, é a mais poderosa de todas as artes, entendeu? Sim. Márcio, como que os pais podem ajudar a criar um ambiente musical saudável em casa, que promova valores espirituais positivos e ao mesmo tempo proteja contra influências negativas? Aprenda a dizer não sem ter medo. Ensine que quem paga a conta é você, e você determina como é usado. Não tenha medo de cara feia, porque cara feia ou é fome ou é dor de barriga, um dos dois. Entendeu? E entenda que tecnologia é um privilégio, não um direito do cidadão. Então ele não tem o direito de utilizar a tecnologia que você paga de uma forma que desagrade a você e a Deus. E se você deixa, você é conivente. Então, existe igual aquele homem que quebrou o pescoço. Como era o nome dele? Eli? E os Sim. filhos deles faziam o que queriam. Sacerdote Eli. Em 2 Samuel, se não me falha a memória. Então, é importante que sim, tem que haver o diálogo, mesmo porque você nunca deve retirar um privilégio sem você dar outra coisa no lugar. Então, pensa muito bem, né? Então, houveram circunstâncias que a gente tirou o celular, mas aí ficava incomunicável na escola. Entendeu? Mas aí a gente caía em si. Pera um pouquinho, a gente cresceu, não tinha celular, gente. Eu pegava o ônibus e ia para casa andando. Então, hello. Então, calma, né? E outra, substitui por um tempo junto. Substitui por uma conversa. Se você tirar, mas não fizer nada... Você entendeu? Se você tirar o negócio que você deu, aí você vai lá, o adolescente vai lá e bate a porta, dá aquela pancada na porta, fica trancado, e você não atravessa o corredor para ir lá e falar: filhão, vamos conversar, vem cá, senta aí. Do que vale o castigo? Nada, zero.
entendeu? Então, os pais que corrigem, mas eles não assopram, né? Não, a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama, então tem que haver correção, mas tem que haver ensino. Eu gosto muito das passagens quando você lê em Provérbios, se não me falha a memória, ou Eclesiastes, acho que é Provérbios, quando Salomão ele narra como o pai dele falava com ele, ensinando as coisas. Ele fala: filhinho, faça isso, ouça o seu pai e você irá bem. Ele começa com a palavra filhinho. E sempre aquilo me tocou muito forte, porque Davi ensinava com amor para Salomão, né? Outra passagem que me toca muito forte é na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está lá na sarça e Deus fala com ele, ele fala o seguinte: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. E ele tinha 80 anos de idade. E ele aprendeu sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó quando ele tinha dos 0 anos até ali 10 anos no máximo, 7 anos no máximo, quando ele foi para o Palácio da Princesa. Lembra que ele foi trazido e tal, aí a mãe, né, foi autorizada pela princesa a levar ele para cuidar, e depois, quando ele já era crescido, ele foi levado para dentro do Palácio de Faraó. Então os pais tiveram aquele tempinho com ele ali, entendeu? Para ensinar Moisés, para gastar tempo com o filho, para que quando ele tinha 80 anos de idade, ali na sarça, Deus falou com ele, ele se prostrou na hora. É isso que é o segredo. Você E ela entendeu? fez muito bem, né? Porque senão ele poderia ter se corrompido com a. Com os deuses de Egito. Aham, Os deuses do Egito. interessante. Tá, sim, mas como que a gente pode ajudar, assim, na prática, assim, ajudar a criar um ambiente musical saudável? Você acha que eu, pelo menos, eu coloco ali de manhã, quando eles vêm para tomar café, eu já deixo a Alexa tocando, eu que coloco a música, né? E aí eu deixo Então, e também. o ambiente quem faz somos nós, né? Uhum, Mas nunca se esqueça que nós vivemos num outro tempo, né? Nós vivemos num momento onde a tecnologia do smartphone é o maior inimigo disso. Então, muitas vezes eu acho isso uma utopia, tá? O eu que eu vou faço, defender isso agora, mas pode falar, vai, fala. o que eu acho é que nunca pode cessar o diálogo. Nunca pode se fechar uma porta, sabe? Nunca deve haver aquele distanciamento em função da idade. Eu acho que tem que ter aquele lance de você chegar e olhar no olho e falar: cara, o que tá rolando? Fala o teu coração. Outro dia eu estava conversando com a minha própria filha, que está numa idade difícil, está num momento difícil, e eu fui conversar com ela, porque eu fui um pouco mais ríspido numa resposta, ela ficou triste, eu falei assim: olha, me perdoa. Os filhos precisam ouvir dos pais isso. Me perdoa se eu machuquei você, mas eu fiz isso por isso, por isso, por isso, mas eu não quis nunca te machucar. E falo, eu falei especificamente: eu quero participar da sua vida, eu quero ser importante dentro, eu quero entender os seus conflitos. Deixa eu te ajudar. Eu vivi mais por isso, eu acho que eu sei um pouquinho mais da vida, entendeu? Então, essa fase de adolescência é uma encruzilhada na vida, né? É uma grande primeira encruzilhada, onde você vai ganhar ou perder seu filho. Entendi. Não, quando eu falo assim, deixa eu defender essa ideia, eu sei que não é só isso, né? É um combo. Tem que ter uma vida de oração, tem que. Isso eu comecei há pouco tempo, tá? Essa coisa de orar mesmo. Tem um momento lá que ninguém ainda acordou, se eu ir orar nos quartos e também orar na cabeça, né? E ficar ali falando. Esses dias meu filho chegou tão cansado, ele tá no exército, né? E eu fiquei assim, mostrando pra ele como que o pai dele fazia, né, quando ele era pequenininho. E aí ele foi: não, mamãe, continua. Aí eu aproveitei, né? E eu fiquei falando assim: meu filho, você é tão abençoado. Você é um homem de Deus, eu sei que daí. Comecei a falar esse tipo de coisa pra ele, sabe? Então, assim, ele ouve também música, né, secular. E eu também, né, quando eu tô, e às vezes é em inglês e eu sei que é algum palavrão, eu falo: pode tirar, pode tirar.
Mas Eu tô ele. procurando um livro aqui. Hum. Tá em algum canto, não vou achar agora. Enquanto tu olha lá, o Adriano falou, Márcio, será que você vai vir aqui em Niterói um dia? Se vier, me avisa antes. Niterói foi a cidade que eu cresci, né? Eu morei em Niterói, ele mora lá em Fui Niterói. lá em abril. Niterói é uma cidade que eu tenho um carinho muito profundo por Niterói. O Renan falou, quero agradecer ao Márcio pelo conselho com relação à administração e submissão à liderança de louvor e pastoral, onde ele me mostrou que a escolha da música pouco importa, e sim procure escutar da música pouco importante. E assim procure escutar. Não sei se eu entendi. Talvez, não lembro. Os seus áudios sempre, para não esquecer. Eu acho que ele fica ouvindo os teus áudios para não esquecer. Tá. Deve ter sido alguma orientação, que muita gente me escreve no Instagram perguntando Jesus desde, sei lá, são muitas variações de perguntas, né? E algumas dessas perguntas são feitas por pessoas que atuam mesmo no Ministério de Louvor. Que é uma coisa que eu gosto muito. Por isso que eu escrevi o meu livro, para vocês lerem, aprenderem. Vamos falar do teu livro, vamos falar no teu livro. Márcio, na tua experiência, quais são os desafios mais comuns que os pais enfrentam ao lidar com a influência negativa? Eu acho que a gente já conversou tanta coisa que se tu disser que a gente já falou sobre isso, tu me sinaliza. Não, eu acho assim, eu acho que o maior desafio que nós temos como pais é não ser crente demais a ponto de espantá-los de Cristo, sabe? Entendi. Não é ser religioso demais a ponto de deles criarem asco de viver o evangelho. Porque eu lembro daquela passagem que Jesus estava orando ao Senhor em João capítulo 17, que eu vou ler, até tá aqui na minha frente. Ele orou uma frase que eu acho muito poderosa. Ele orando ao Pai, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ou seja, Jesus não queria que a gente, sabe, saísse do mundo. Jesus orou isso, que tirasse a gente desse contexto. Não, ele pediu ao Senhor para que nos guardasse do mal. Então, a guarda do mal é nossa responsabilidade em Deus, em Cristo. Agora, o que é guardar do mal? Você só guarda uma coisa, você só guarda algo, aquilo que você protege, que você ama. E que você cria formas de ensinar. E o texto continua, Jesus dizendo, eles não são do mundo. Ou seja, eu consagrei os meus filhos a Deus, então eles não pertencem ao mundo, eles pertencem ao Senhor. Como também eu não sou, ele diz. E aí o outro versículo ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, quanto mais da palavra a gente enche os nossos filhos, a gente os santifica. E parece uma loucura, é muito interessante como Deus tem me ensinado isso, não só com os meus filhos, mas no meu canal. Que eu faço vídeos para satanista, para meio que houve coisa que está levando o cara para o inferno. E eu falo de Cristo e a turma vem com pedra e vem forte, né? Porque você não pode entrar pelos portões do inferno e achar que você não vai sair chamuscado, né? Então, eu recebo cada paulada nos comentários aqui e o Senhor sempre me ensina, Márcio, responde com a palavra. Responde com a palavra. Seja amoroso. E a turma bate com força, entendeu? Eu tô rindo porque eu imaginei tu chamuscado. Eu já sou meio preto, né? Que a turma tinha. Ai, Senhor. É verdade. E você tem que se blindar, orar mesmo. Eu não sei se tu vai querer responder essa. Adriano Reis. Poderia até ganhar o prêmio de o que mais interagiu aqui, né? Márcio, em relação a Madonna, ela esteve aqui. Diz aí o quanto foi grave no mundo espiritual o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ah, irmão.
Eu Eu acho que essa vou... daria uma live. Essa aí... Não, eu fiz um vídeo sobre isso, bem forte, que deu quase 100 mil visualizações em 2 dias. E eu vou convidar para que vocês Sim. assistam, porque eu discorro exatamente o que acontece. Me manda o link que depois eu subo lá para os stories. Tá, eu vou mandar o link, vai estar nos stories da Kari ainda hoje, se Deus assim prover. Amém. E não quero, Adriana, te deixar chateado com a minha resposta, mas é que é uma resposta longa, longa, e no vídeo ali eu fui detalhando e falei na chincha o que rola. Nossa. Então é isso, né, Márcio? Então, alguém tem uma Se alguém tiver alguma pergunta? pergunta, quiser conversar, olha, comprem o meu livro, estudem, Vamos aprendam. falar, enquanto eles colocam a pergunta, as perguntas deles, de alguma banda, inclusive teve alguém que falou ali pra gente ver sobre a música Sorte Grande. Se der tempo, a gente fala. A da Mas Ivete Sangalo também já está no meu canal. Fiz um vídeo que é? eu falei sobre 3 músicas. Falei sobre essa, falei uma do Babicha lá, como era o nome dele? Gustavo Lima. Não, E falei... não é Pablo Vittar, não? Não, Pablo Vittar não tem barba, né, filha? Mas ele... E falei do outro, Tunai, que era um cantor antigo, que já morreu até. Tá, então você me manda os dois links. Mando. Sim, então com tudo isso que você aprendeu no decorrer dessa experiência, tua conversão, que também tem muito a ver com isso, você resolveu escrever um livro, foi isso? Então, foi um desafio que me foi colocado, porque eu queria escrever um livro de adoração, na verdade. Algo E, lindo, né? Assim. e uma irmã me confrontou, né? E muita gente no meu canal estava falando, olha, você precisa escrever um livro sobre isso, você precisa... Mas na minha cabeça não fazia sentido escrever um livro sobre cada capítulo de cada compositor, não fazia sentido nenhum, né? Então, uma irmã especificamente me confrontou, dizendo, você não precisa escrever sobre os artistas, porque você já faz vídeo sobre isso, já ensina sobre isso. Você tem que falar sobre música. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu sentei, tá? Se eu fosse falar, eu falaria o quê? Isso. O que eu pensei? Eu tenho muito livro sobre música, como você pode ver. Tenho livro que fala de ciência, livros de ocultismo, livros de bandas de rock, biografias, livros de biográficos escritos por ocultistas. Da maçonaria tu tem também, né? Tem da maçonaria, tem uma enormidade de livros associados à música e o mundo espiritual. Eu pensei, bom, se eu fosse escrever um livro, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia pegar como se fossem caixas de conteúdos diferentes, porque eu percebi que no mercado não existe um livro, ou até então não existia, agora existe o meu, não existia um livro que cobria pelo menos uma parte de todos os aspectos, entendeu? Tem um livro muito legal que eu li, eu esqueço o nome de uma cantora famosa, cristã, no Brasil, ela mora aqui em Orlando, inclusive. Esqueço o nome dela. Paula Valadão, não? Não, ela mora em Miami. Quem é Jesus? É uma outra cantora. Ela escreveu um livro tão bonito sobre as artes serem rededicadas ao Senhor. Eu esqueço o nome dela agora, Jesus. Eu tenho o livro dela. Eu comprei o livro. Mas é um livro que trata somente de um aspecto. Você entendeu? Aí o que eu peguei? Primeiro eu abro o livro falando da minha experiência. Inclusive, se vocês forem no meu site musicaemistério.com... Cristina Mel? O Adriano tá falando. Não é Cristina Mel, não. Eu esqueço o nome dela agora. Mas se vocês forem no meu site Música e Mistério, vai ter o e-book gratuito para quem quiser ler. Estou reformulando aí nos próximos dias, vai estar já live. Então, eu peguei a minha experiência quando eu era jovem, que aconteceu, eu tive um problema sério de satanismo, de possessão demoníaca, e conto o meu testemunho no primeiro capítulo, já para arregaçar, né? Já para abrir, falar qual que é a real. Aí depois eu começo a explicar
onde a música nasceu, por que nasceu, a pré-existência de Jesus antes da criação do universo, como a música nasceu, por que Deus a criou, e depois eu falo quem foi o querubim que Deus criou, quem era o diabo, quem é Satanás, como ele caiu, qual era o ministério dele no céu, como ele caiu, por que caiu, quando trouxe para a Terra, quais foram as consequências. Aí eu falo do bezerro de ouro, falo da música na Babilônia. Aí eu, sabe, ia fazendo um apanhado arqueológico, um apanhado histórico. Aí trago mais para os nossos tempos, para os nossos dias. Eu falo sobre ciência e música. Eu falo sobre ciência, sob o ponto de vista da medicina, de como a música influencia no cérebro. Depois eu falo de ciência sobre o aspecto arqueológico, histórico, porque a ciência trabalha para fazer a Bíblia ser uma mentira. E eu provo por A mais B que a ciência, nesse aspecto, é um desserviço para a humanidade. Inclusive, alguns ateus estudando a Bíblia se converteram. Darwin, por exemplo, morreu salvo, porque ele se converteu antes de morrer. E aí eu falo sobre a influência, aí eu falo sobre os artistas, uma série daqueles que fizeram o pacto de Satanás. Aí eu falo sobre Aleister Crowley, que foi uma influência muito importante dentro do satanismo, e eu fecho o livro falando sobre, e agora, ouço o quê? Né? E resultou em 500 páginas, é um livro enorme. É um livro para estudar, né? Não é um livro para você sentar e ler numa sentada. E uma coisa que eu fiz, que eu tive ideia de fazer, é que eu coloco QR Codes no meio do texto. Então, conforme for daquilo que eu estou explicando, você pode pegar o celular e abrir o QR Code, e esse QR Code vai levar para um vídeo no meu canal para expandir o conceito daquilo que eu estou falando no livro. Então, é um livro extremamente como uma ferramenta, né? Para quem quer aprender. Não tem, você vai ler esse livro, você nunca mais vai ouvir música da mesma forma. Nunca mais. Quem lê esse livro, isso é uma promessa. Nunca mais. Amém. É a promessa do autor. Do autor. Márcio, e no caso, hoje, porque ele está à venda aí nos Estados Unidos, ou ele está à venda aqui também, no Brasil? Esse tem sido o meu principal ponto de, entre aspas, frustração no momento, né? Como autor. Porque esse é um livro americano escrito em português. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu lancei o livro aqui porque é um livro, é um produto americano. Só que escrito para o brasileiro que fala a língua portuguesa, né? Então, esse brasileiro ele pode estar em qualquer lugar do mundo e pode, obviamente, a maioria das pessoas que me seguem no canal estão no Brasil. E hoje eu não tenho um parceiro de distribuição no Brasil que eu, honestamente, que eu possa imprimir 1000 livros e botar lá no balcão do cara para eu vender e o cara entregar. Entendeu? Eu não tenho um parceiro. Tô buscando em Deus que Deus traga. Que o Márcio Teixeira tem que buscar, que tem alguma editora que você acha, não, essa editora tinha que vender o livro do Márcio. Eu tô confiando que o Senhor vai trazer no momento certo, a forma certa. Mas quem quer comprar o livro hoje tem que entrar na Amazon.com, não .com.br. Por quê? Qual o tamanho desse livro aqui? É caríssimo para imprimir isso. Então o que eu fiz? Eu abaixei o valor do livro o máximo que eu poderia. E quando a pessoa compra na Amazon aqui nos Estados Unidos, ela imprime também. Então a Amazon imprime. Então tem vários países do mundo onde a Amazon tem sites, por exemplo, na Alemanha tem um site da Alemanha, tem o site de Portugal, da Espanha. E as pessoas quando entram lá, elas podem comprar o livro e vão ser entregues no país. No Brasil, não existe esse serviço da Amazon. Então, quando você entra na Amazon.com.br, você vai ver só o livro eletrônico, não vai ver o livro físico. Para você ver o livro físico, você tem que entrar na Amazon.com, sem o BR. Mas aí tu acha que o frete é maior? O frete fica um pouco mais caro do que você está mandando para outro país. Por isso que eu gostaria, o que eu estou fazendo agora?
comecei a negociação com uma empresa, mas ela não evoluiu, ou não tem evoluído até agora. E para eu poder imprimir no Brasil, vender no meu site, essa empresa entrega para mim no Brasil, porque aí o custo é mais barato, porque eu elimino o custo do frete americano, entendeu? Mas mesmo assim, eu estou falando de um livro que sai aí R$ 110 para 500 páginas de 30 anos e 2 anos, 30 anos de estudo de um conteúdo que não existe. É realmente quem quer ler, entendeu? Não é um livro que eu vou lá, R$ 20 aqui, não, não vai ser, não tem como ser, entendeu? Entendi. Mas Deus, igual alguém colocou aqui, Deus vai dar direção. Deus vai. É interesse dele que dê, né? O Holy Metal, olha, metal. Cadê? Quero muito esse livro. Amém. Infelizmente, hoje a única forma de obter o livro impresso é pela Amazon.com, não tem outro jeito. Entendi. Márcio, tem mais alguma consideração a fazer? Se não tiver nenhuma pergunta, eu acho que a gente chegou no fim da nossa live. Eu acho que a gente... Márcio, aproveitando aqui, né, em público também, que talvez é mais difícil de você dizer não, a gente podia fazer uma live, mas nessa live tu falar mais do livro e talvez pegar alguma coisinha assim, só para a pessoa ter uma noção do que ela vai encontrar no livro, né? Com prazer, só marcar o dia e hora. Tá. Não, então tá bom. Acho que não tem perguntas, mas quero te agradecer, Márcio. Sempre muito bom ouvir teu conteúdo. Obrigado. Muito, muito mesmo. Quero mais série do Apocalipse. Adriano Reis, eu acho que é teu seguidor assíduo, hein? O Adriano é uma benção, ele comenta em tudo que é vídeo que eu faço. Que legal. E é muito legal porque você imagina, eu tô aqui do outro lado do planeta, né, cara? E eu ligo o telefone e o diabo fica na orelha. Para, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. O que você tá fazendo com esse telefone? Desliga isso, homem, vai dormir. E aí, quando eu solto o vídeo, é sempre uma bênção poder ler mensagem das pessoas. E o Adriano é um cara que sempre escreve. Eu sou muito grato, viu, Adriano? Isso é importante. Hoje mesmo eu estava pensando assim, sabe? O quanto é importante para a gente que é criador de conteúdo, principalmente, né, igual você que é escritor, faz uns conteúdos que demanda mais tempo de estudo, energia. Você não faz só isso, né? Você tem família, você tem empresa, né? As demandas do dia. Esse apoio é muito importante, né? Porque quando alguém curte que seja, salva um vídeo teu, tô falando do Instagram, o Instagram entende que o seu conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, né? Então, isso eu digo que isso é assim, se a pessoa é grata pelo conteúdo que abençoa a vida dela, ela fazendo isso ajuda muito. Ajuda muito. E às vezes, engraçado como Deus faz, né? Tem dias que eu tô assim, bate aquela tristeza, né? Um negócio estranho que vem, sabe? Um negócio assim, cara, escrevi esse livro, não tá vingando, puxa, o vídeo não tá rolando. Senhor, acho que não é o meu lance. Aí vem aquela mensagem avassaladora no Instagram, né? Impressionante, sempre. Baixar o giro assim um pouquinho, ficar mais assim down, e Deus vem e usa alguém. Pô, né? É muito legal, muito A Vanessa está falando, Márcio é um querido, sempre responde minhas mensagens. Um grande abraço, Márcio. E olha que a Vanessa traz umas perguntas cavernosas de vez em quando. Sério? A Ivelise disse muito obrigado, Karine e Márcio. Glória a Deus por vocês nos trazerem tanta informação. Adriano, só para se Deus mandar um dia. É verdade. Holy Metal, Márcio tem me abençoado muito com seus vídeos. Aí o Adriano, seus vídeos são muito importantes. Vanessa aí, ó. Pode mandar avanço. Se eu puder responder, eu respondo. Quando eu não consigo responder, eu não respondo numa boa. Márcio, muito obrigada, muito mesmo. Sempre Obrigado você. Solícito. Ou às vezes não bate muito nossos horários, mas dá certo uma hora. Não né? bate o
seu horário, tá? Que o seu horário é Não, complexo. não, gente, não é não. Vou aproveitar que ficou só os mais íntimos, né, até o fim. Se você ficou, né, porque você... Às vezes o dia dele tá cheio, lotado, lotado, lotado. Não vem não, viu? Não vem não. Tá bom? Obrigado, Kari. Deus te Tá bom. abençoe. Parabéns pelo teu ministério. Amém. Parabéns pela tua iniciativa. Eu vi seu Instagram aí começar do zero, Zero do zero. do E zero. é muito legal ver o que Deus tem feito através da sua vida. Cara, você ser endorser da editora Vida é assim, para quem não viu desde lá do início, talvez não entenda o que significa isso, mas é muito incrível ver É. como Deus te usa, cara. Então, assim, para mim é uma honra poder te chamar de minha amiga e minha irmã. Ah, legal. Vou salvar essa live. Salva, 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 porque vale muito essas palavras. Ai, então tá bom. Então tá, Márcio. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tá Obrigado, bom? gente. Boa noite. Deus abençoe. Salva essa live aí, né? Vai salvar, né, filha? Salvar. Então tá bom. Salva aí. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.